Bom, irmãos, a gente vive num mundo hoje que tá bem complicado, né? Uma indefinição política, onde o certo é o errado e o errado passa a ser normal, né? Onde defender a família tem erros, onde dizer que homossexualismo é pecado há erro, mas aonde defender o aborto tá ok, aonde fazer o que eu quiser, o que me dá prazer é o correto. E isso tudo é fruto de uma indefinição política, uma indefinição religiosa, um sincretismo religioso, onde a gente traz muitas coisas, um antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro de tudo. E no meio de tudo isso, nós ainda estamos no momento de reflexão, no momento de pandemia, e o povo de Deus, num determinado momento da sua história, passou por algo semelhante, né? Não pela pandemia, mas pela indefinição política e religiosa. Nós sabemos ali que após a morte de Salomão, o reino ele foi dividido, né? Houve o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá, e essa divisão ela ocorreu por vontade de Deus, é lógico, mas ela foi motivada por uma sede de poder e também por um afastamento dos preceitos de Deus, né? E esses reinos eles foram governados por vários reis, né? Alguns sempre corruptos, outros uns começaram bem, mas se corromperam pela idolatria. E estudando ali a gente vê que as palavras de Jesus fazem muito sentido quando ele diz lá em Mateus 12:25 que todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? E nós sabemos que esse reino ele acabou sendo dividido, ele foi subjugado por outro reino mais poderoso e eles foram levados ao exílio. E é nesse contexto, né, um pouco antes do exílio, que com reis pecando, fazendo idolatria, é que chega o profeta Oséias e traz uma palavra de Deus. E aí que eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15. Nós vamos ler o versículo 15 do capítulo 5 e de 1 a 6 do capítulo 6. Amém? E diz assim, né? Eu chamei esse estudo de chamado ao arrependimento e ao conhecimento do Senhor. Capítulo 15, o versículo 15 diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, capítulo 6, Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Amém? Então, o livro do profeta Oséias, ele
foi escrito num período muito crítico do Reino do Norte. Ele morava no Reino do Norte, né? Alguns anos antes da destruição de Samaria, que foi um marco para o início do exílio. E nessa época, não havia só a indefinição política de várias alianças com povos ímpios, como também havia uma grande indefinição religiosa, né? Onde os israelitas se contaminaram com as religiões fenícias, né? E aí eles se entregaram a um sincretismo religioso. E esse sincretismo nós sabemos que inevitavelmente ele acaba em idolatria. Como dizem, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? É exatamente o que acontece. E é nesse quadro que a palavra do Senhor veio ao povo, através do profeta Oséias, e após expor-lhes os pecados de adultério, corrupção, né, ele os chama ao arrependimento. Agora, imagine se hoje, né, vivendo no mundo como nós estamos, com todos esses pecados, e como muitos dizem, estamos nos encaminhando para o fim, Deus, de alguma forma, ele viesse a nós e falasse que ele iria se afastar, queria nos abandonar até que houvesse um verdadeiro arrependimento de toda a nação. Imagine o desespero, né, de todos. E foi isso que Oséias profetizou no versículo 15, onde ele diz, ali no versículo 15, eis que vou voltar para o meu lugar até que se arrependa. E foi nessa agonia, nesse desespero, que o povo, ele com certeza vai se voltar a Deus. E o profeta Oséias, ele retrata isso. Ele diz, a hora que Deus falar, eu vou embora e só volto, com certeza o povo vai falar o que está lá no versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Gente, isso é conversão. Esse convite para voltar ao Senhor, ele pode até ser motivado pela dor. Deus, ele despedaçou, ele mesmo feriu, mas apenas ele poderá sarar verdadeiramente. Calvino, nos seus comentários, ele, referente a essa passagem, ele diz que o profeta quer dizer por essas palavras que Deus não pune os homens para derramar sobre eles sua ira para a destruição, mas que, ao contrário, pretende promover a salvação deles quando é severo em punir os seus pecados. Gente, que Deus amoroso, que Deus misericordioso, gracioso. Deus nos ama tanto. Ele sabe que se nós sentirmos dor, nós vamos voltar para o que nos dá alívio. E a Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. Ele nos quer voltados para Ele, porque nós somos povo santo, escolhido, e como eleitos, Deus não nos deixará cair. Ele não permitirá que nos percamos. E Jesus, ele garante que nós vamos perseverar. Lá em João 6,36, ele diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. E o profeta continua no versículo 2, onde as notícias boas, elas não param por aí, né? Que ele vai nos ferir, mas ele vai nos sarar, caso nós nos voltarmos a ele. Não, no versículo 2 o profeta diz que ao nos voltarmos novamente para Deus, ele não demora para nos revigorar e nos levantar. Ele diz ali, em 2 dias e mais um, em 2 dias e mais um vou levantar, isso significa um curto espaço de tempo. Algumas pessoas colocam esses 2 dias mais um, fazendo um paralelo com a ressurreição de Cristo, mas na verdade o que o profeta quis dizer é que Deus, ele é rápido.
quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos verdadeiramente a Deus. Quando isso acontece, nossa vida é transformada imediatamente. Deus, ele não tarda em curar as feridas da alma quando nós o buscamos. Alguns problemas, lógico, demoram, mas quantas pessoas nós conhecemos chegando quebradas, espiritualmente feridas, e se prostram diante de Deus e rapidamente elas se curam para poder continuar a vida. Não é? E assim, lá no versículo 3, né, curados, renovados, o convite do profeta Oséias para toda a nossa vida, ele vai nos apontar para a salvação. Aonde ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ao Senhor. Né? Quantas pessoas você conhece em sua vida? Preparando aqui a exposição, eu parei para pensar. Quantas pessoas eu conheço? Como militar, que eu já fui transferido para muitas vezes, eu conheço pessoas de muitos lugares, viajei bastante, eu conheço muita gente. Né? A igreja está sempre em movimento, a gente conhece muita gente. Nós vamos visitar outras igrejas e as pessoas nos conhecem, nós conhecemos. Né? Muitos dos irmãos estão me conhecendo agora, essa noite. Mas quantos desses você dedicou tempo conhecendo, prosseguindo em conhecer? Né? Com quantos você parou para conversar longamente, por várias vezes, falando e escutando? Com certeza, essas poucas pessoas que você realmente conhece, também conhecem você. Né? E isso a gente chama de intimidade. Então, para prosseguir conhecendo uma pessoa, nós não podemos nos afastar dela. Na verdade, pais que se afastam dos filhos já não os conhece mais. Marido, quando se afasta da esposa, já não conhece mais. Amigos, quando se afastam, perdem a intimidade. E aqui eu quero dizer amigos que se afastam relacionalmente, não num espaço. Eu tenho amigos, a Miriam principalmente, tem amigos longes que a gente vê uma vez por ano e alguns até mais do que isso, mas a gente conversa quase todos os dias e isso mantém a proximidade. Mas quando eu me afasto de um amigo, quando eu me afasto, perco a relação, eu perco a intimidade. E com Deus é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos passar um tempo com Ele. Eu conheci a Deus, eu fui lá, li a Bíblia e me falaram dele. Tá ok. Mas e você prosseguiu conhecendo a Deus? Você passou um tempo com Ele? Nós precisamos conversar com Deus, falar, ouvir a palavra dele, ouvir Ele no silêncio ou no louvor, ler a sua palavra. Nós precisamos criar intimidade com Deus. Isso é conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. E nós, principalmente, não podemos nos afastar de Deus. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele nos revela o quão importante é conhecermos a Deus. Quando ele diz lá em João 17:3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja como o conhecer a Deus, ele aponta para a salvação. Quando o próprio Jesus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a mim. Conhecer a Deus é buscar a vida eterna, é ter a vida eterna. Meus irmãos, esse conhecimento, essa intimidade, né, ela nos garante que a vinda de Deus, a vinda de Cristo é certa.
na nossa vida. E ela nos virá como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra, como diz a palavra. A chuva serôdia, na Palestina, ela é uma chuva de primavera. Então ela é esperada já. Ela chega quando o solo está seco. Mas existe plantação. Só que o solo falta água, mas a planta está ali. Então quando essa chuva ela chega, ela umedece a terra, ela rega, deixa a terra úmida e faz com que a plantação se desenvolva e fique pronta para a colheita. Porque aí essa chuva ela é responsável para que os frutos, né, amadureçam, vamos dizer assim. E assim é Deus para quem o conhece, né? Para aqueles que o conhecem. Ele encontra o nosso coração seco. Mas existe alguma semente ali, existe alguma coisa ali, porque eu estou buscando ele. Então ele rega com o Espírito Santo e nós nos tornamos férteis, produzimos os frutos do Espírito. Deus, ele vem como uma chuva que nos traz alívio. Para isso basta nós conhecermos e prosseguir conhecendo a Deus. E aí, lá no verso 6, ele continua falando, nos alertando, né, que esse conhecimento, o conhecimento dele, não se faz com uma simples religiosidade. Ele tem que ser um relacionamento espiritual. Ele diz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento mais do que o holocausto. Então, para o povo judeu, os rituais, eles eram e são, até hoje, muito importantes. Eles aprenderam de Deus assim no deserto. Então, para eles, aquilo era o correto. E aqui, Deus ele não está revogando os sacrifícios e os holocaustos da religião judaica para aquele povo. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que essas coisas elas devem ser feitas, mas com sinceridade de coração. Então, se conhecermos a Deus, nós sabemos que seremos perdoados. Nós seremos perdoados se nos arrependermos sinceramente e perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Não é um ritual religioso, não é em um templo, é dentro do nosso coração. Deus vai perdoar os nossos pecados, não é porque eu vou repetir uma série de palavras, eu vou oferecer um sacrifício, vou negociar com Deus e está tudo certo. Não. Deus ele quer que nós nos convertamos, ele quer, e Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né, que Deus vai nos perdoar a partir do momento em que nós consigamos perdoar o próximo. Então, meus irmãos, dentro desse contexto todo, dentro dessa exposição, Deus nos ensina que, primeiro, nós precisamos nos arrepender sinceramente. Os nossos pecados, eles inevitavelmente nos afastam de Deus. E esse afastamento nos causa sofrimento. Para o crente, passar por uma doença ou alguma provação distante de Deus é quase insuportável. Porque é nele que nós encontramos paz, consolo, alívio. Então nós precisamos, como crentes, estar junto a Deus para poder enfrentar as dificuldades do mundo. Deus, ele provê a perseverança dos santos. Mesmo que ao tentarmos nos afastar dele, amorosamente ele nos permite sofrermos, às vezes, para que nós nos voltemos ao único que pode nos sarar, ele mesmo. Segunda coisa que nós aprendemos é que o conhecimento de Deus, ele deve ser uma constante na vida do crente. Não há justificativa para que nós não o conheçamos. Pela graça, nós vivemos em um país onde há liberdade de culto, onde as Bíblias são distribuídas gratuitamente. Nós vemos ali os gideões distribuindo Bíblia nos hospitais, nos quartéis, nos presídios.
O que nós precisamos é reaprender a orar e a ler a palavra de Deus. Nós necessitamos intimidade com o Pai. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. E o terceiro ponto é que nós precisamos de mais espiritualidade e menos religiosidade. A religião é importante, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Jesus, Ele procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E é dessa forma que nós devemos nos achegar ao Pai. É dessa forma que nós devemos nos achegar a Deus. Então, crentes e com a certeza de que nós temos um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que não se agrada dos pecados, mas para o povo escolhido, Ele nos dá a chance de nos arrependermos e está aberto para que nós o conheçamos. Para esse Deus é que nós vamos nos voltar todos os dias. Então, meus irmãos, eu gostaria de orar com a igreja nesse momento, rapidamente antes de encerrar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra nos afirma que o Senhor pode até permitir que nós passamos por momentos de provações, mas o Seu amor nos volve a Ti, Senhor. O Seu amor faz com que nós nos acheguemos a Ti e o Senhor nos sara. O Senhor ata nossas feridas. Graças a Deus, Senhor, por isso. Senhor Deus, nós vemos o mundo como está hoje. Ah, Senhor, como tem pessoas que o amor esfriou, tem pessoas que deturpam a Tua palavra, tem pessoas que inverteram valores. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua graça é infinita. Senhor Deus, que a Tua misericórdia alcance a cada um, que os Seus eleitos, Senhor, se voltem a Ti e encontrem paz. Senhor, toca nos corações para que se arrependam dos seus maus caminhos e, Senhor, nos ajuda. Manda o Teu Espírito Santo sobre nós para que nós busquemos continuamente conhecer a Ti através da Tua palavra, através da oração, e que nós possamos levar a Tua palavra, levar os Seus ensinamentos no nosso dia a dia. Senhor Deus, que as pessoas, ao olharem para nós, sintam a Tua presença, Pai. Que nós possamos dar testemunho. A Tua palavra diz que o Senhor nos faz luz para o mundo. Então que nós possamos brilhar cada vez mais para iluminar esse mundo tenebroso. Senhor Deus, protege a Tua igreja nesse momento de doença, de pandemia. Nós sabemos que tudo está no Seu controle. Esteja conosco, Senhor, nos protegendo e mantendo a Tua igreja unida, mantendo a Tua noiva salva, para que nós possamos passar por tudo isso, dando graças e louvores a Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, igreja.